Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre a organização para o desfile dos blocos de rua no Carnaval de 2020. Para esse papo, nós convidamos o vereador Tarcísio Mota, presidente da Comissão Especial de Carnaval da Câmara Municipal, Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, uma das ligas de blocos do Rio de Janeiro, e Regina Chiaradia, que é presidente da Associação de Moradores de Botafogo. Muito obrigado pela participação de todos. Vereador, o senhor vem discutindo na comissão vários problemas e agora parece que vai fazer uma reunião na Rio Tour, onde vai levar pontos que ainda são polêmicos. Que pontos são esses? Pois é, a gente está aqui pelo terceiro ano com essa comissão especial, uma comissão especial para pensar a relação do poder público com o carnaval. E desse poder público, dessa prefeitura que, na verdade, criou uma série de polêmicas contra o carnaval. Pelo terceiro ano, a gente está preocupado com a forma como o carnaval vem sendo organizado. Fizemos umas reuniões preparatórias, tanto para pensar o carnaval da avenida, das avenidas, a Marquês de Sapucaí, a Intendente Magalhães, sobretudo. Fizemos uma reunião com os blocos de carnaval de rua, que é um carnaval muito importante na cidade do Rio de Janeiro hoje, fundamental, com crescimento, que foi foco, inclusive, de problemas ao longo dos anos e com os quais a gente precisa lidar com eles. E depois fizemos uma audiência pública onde a Rio Tour estava presente, mas vários pontos ficaram em aberto. No caso dos blocos e dos carnavais de rua, sobretudo, uma série de blocos que foram recusados a autorização para desfilarem sem que os critérios estivessem claros, sem que os critérios de recurso que deveriam ter sido respeitados tivessem sido feitos, com questões de mudança de horário, várias coisas que foram aparecendo, a gente quer tentar discutir isso com o Marcelo Alves. Há um debate também a respeito do caderno de encargos e do monopólio do patrocínio, que impede, por exemplo, que alguns blocos possam captar patrocínio para coisas importantes, como carro de som, né, e que a prefeitura tem proibido de acontecer, e, portanto, a gente quer conversar sobre isso. E outras coisas, sobre repasse, carnaval da Intendente Magalhães, carnaval da Avenida Chile, há muita discussão. A gente já fez uma solicitação que o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, receba a Comissão Especial de Carnaval, formada por mim, pelo vereador Marcelo Siciliano e pela vereadora Verônica Costa, para que a gente pudesse tentar alinhavar esse final de trabalho da comissão deste ano, antes do lançamento do relatório no dia 2 de dezembro. Com relação aos blocos especificamente, qual é o ponto mais polêmico? Olha, o ponto mais polêmico é que a gente tem uma situação em que a prefeitura tirou como diretriz básica diminuir o número de blocos na cidade do Rio de Janeiro. Sem nenhum critério, sem nenhuma análise, fazendo na contramão daquilo que a gente precisava fazer a essa altura do campeonato, que é organizar o carnaval e entender o carnaval como um direito do cidadão carioca. E entender o carnaval como uma grande oportunidade, inclusive, para reverter a crise que a gente está vivendo. O carnaval atrai turista, o carnaval faz com que o próprio cidadão carioca viva a cidade de forma intensa naquele momento, e o que você precisa é dar garantia, seja para os blocos pequenos, que não tem carro de som, etc., que são blocos espontâneos, nessa espontaneidade da criação da cultura, né, que está entranhada na cidade do Rio de Janeiro, tanto quanto os blocos maiores, tradicionais, que já têm uma relação com os bairros, possam ser respeitados essa tradição, né, e garantido o seu direito, quanto dos blocos comerciais, dos megablocos, e sobre os quais esses, sim, há um debate sobre a questão de como é que a gente organiza isso para não interferir na própria cidade dessa forma, que é uma grande questão fundamental. Então, é garantir a espontaneidade, garantir a história e a tradição e fazer o processo que a prefeitura tem que fazer, que é apoiar, incentivar e garantir. Infelizmente, a prefeitura do Marcelo Crivella, assim como briga com o Carnaval da Avenida, fez isso ao longo desses 3 anos, também faz com o Carnaval de Rua, nesse momento de forma intensa. São 180 blocos que tiveram seus desfiles proibidos. Como se a prefeitura sonha que isso vai significar que esses blocos não vão para a rua. É um problema grave que a gente precisa evitar para não acontecer no Carnaval que, de um lado, a prefeitura não saiba de fato onde é que os blocos vão estar acontecendo, isso vai piorar a vida da cidade, ou, de outro lado, adote uma postura de tentar reprimir os blocos, e isso vai criar um caos na cidade, que eu tenho certeza ninguém, nem mesmo aquele morador que não gosta do Carnaval, concorda que a cidade tem que virar o caos por incompetência da prefeitura que não organiza o processo como deve ser organizado. Rita, algum bloco da Sebastiana foi proibido? Nenhum bloco da Sebastiana, mas muitos blocos de muitos amigos. E os critérios, assim, eles não, como disse o Tarcísio, nem apresentação de critérios ou chamada para uma conversa no sentido de vamos tentar uma alternativa, vamos encontrar uma melhor forma, como a gente vinha fazendo na gestão anterior. Quer dizer, a mesa de debate, a conversa, né,
era super importante, até porque normalmente o poder público, ou quem está lá, não vai no carnaval e não conhece de fato os problemas ou os fluxos. Então, ninguém melhor do que o próprio organizador, que já está nisso há muito tempo, conhece os gargalos, conhece os problemas, para sentar e encontrar soluções conjuntas. Normalmente a gente fazia isso em reuniões organizadas com associações de moradores, né, das regiões. A gente tinha um assento também no Conselho de Segurança e de Organização do Carnaval da cidade. A gente perdeu desde que o Marcelo Crivella entrou. E essa conversa tem sido, na verdade, não tem sido uma conversa, tem sido imposição, uma atrás da outra, tanto sobre critérios de autorização ou não autorização de blocos, como de excesso de burocracia, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu considero o maior problema hoje o excesso de burocracia na tentativa de que os blocos possam ser autorizados, como eles dizem, a ir para a rua. Nesse excesso de burocracia, o que vai acontecer é que a prefeitura está empurrando todo mundo para a clandestinidade, para ser não oficial e talvez sim, aí a gente tenha o caos na cidade, como bem pontuou o Tarcísio. Porque se não tem planejamento, se a gente não é autorizado, é um caos. Existe uma obrigação nova esse ano, parece que a partir de agora a Polícia Civil teria que autorizar também com o que vocês não concordam, não é isso? O que a Rio Tour fez? A Rio Tour, sem ter outro parâmetro ou previamente conversa, resgatou um antigo decreto do Estado que era para grandes eventos. E para a liberação desses grandes eventos de rua, eventos patrocinados e tal, que não se diz respeito ao carnaval, tem uma série de exigências que são feitas por esse decreto da Secretaria de Segurança. Então, por falta de uma lei própria para o Carnaval, eles pegam esse decreto e querem levar ao pé da letra um decreto que não se aplica, inclusive fazendo exigências que os blocos jamais conseguirão cumprir. Vou dar um exemplo. Bloco com mais de 1.000 pessoas, eles têm que prover a cidade com postos de saúde e ambulâncias e UTIs, né? E primeiro, um bloco com 1.000 pessoas não tem nem dinheiro, depois não é nosso papel prover segurança e saúde, a gente já faz muito, colocando o carnaval na cidade, sem nenhum ônus, nada, e aí passando para nós o papel tanto de segurança quanto da saúde do folião, como se a gente fosse um evento patrocinado que tem uma liberação e passa por processo de liberação. Ao pegar esse decreto, que não se adequa, tem lá como um dos itens a autorização prévia da Polícia Civil. Então, a Rio Tour, trazendo esse decreto para a mesa, que é um decreto velho, ela coloca mais uma exigência, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a parte de saúde e agora a Polícia Civil, que pede aos blocos, no mínimo, 50 dias de antecedência, ou seja, a gente não vai conseguir cumprir. Regina, como é que está a situação em Botafogo? Os moradores estão felizes com os blocos? Tem muitas reclamações? Bem, eu fico do outro lado, né? Porque eu sou da Associação de Moradores, mas eu sou do Conselho de Segurança. Presidente muitos anos e hoje secretário-geral. E, realmente, as reuniões pós-carnaval são caos. A reclamação é geral. É muita reclamação. Eu entendo até que o bloco, ou o dono do bloco, o grupo que organiza o bloco, às vezes não dá conta das coisas que acontecem em torno e em nome do bloco, né? Mas eu acho que o problema eu vejo dessa forma. O ano passado a gente fez 2 reuniões com a Rio Tour. Nisso a gente leva, por exemplo, o morador, para mim, o maior problema é o pós-bloco. O morador até tolera, mas desde que acabe depois, mas aí, basta que chegue alguém com uma caixa de som, um carro e ligue, tenha um monte de camelô, acabou, não abre mais a rua e ninguém passa. E aí você tem que vir com a prefeitura liberando, limpando e dizendo, gente, o bloco acabou, vamos dispersar, essa rua é residencial, vamos deixar o povo sair de casa. E isso às vezes não se dá, né? Naqueles que a gente é muito próximo, a gente fica em cima. Gente, por favor, não faz isso, porque ano que vem vocês vão precisar de liberação, não vai ter. Mas a gente enfrenta muita dificuldade nisso. E, às vezes, um bloco que você espera que vai sair aquele conjunto que a gente já conhece de amigos, 1.000, 2.000 pessoas, chega um ano, te dá um susto, vem 5.000 pessoas, você não sabe de onde, tanta gente, começa as suas paralelas a ficarem, né? Porque o bloco não é só ali. Eu me lembro, o ano retrasado, eu estava sentado no Aurora, saída de um bloco se estacionou e começou a irradiar, todas as ruas fecharam, né? E eu falava, gente, pelo amor de Deus, libera uma via,
porque o ano que vem vocês estão dando oportunidade. Então, a gente tem que ver, nem tudo o dono do bloco sabe, mas a gente tem que sentar com o dono do bloco. Olha, teu bloco, esse ano, veio uma turma aí que a gente não sabe de onde, mas então vamos ver o que a gente pode fazer. E eu acho que quem está realmente pecando nisso é a Rio Tour, porque tem que sentar. Porque é claro que tem um pessoal que não quer nada, e isso é horrível. Mas tem um pessoal que não quer bar, que não quer bloco, que não quer festa, quer morar na cidade deserta. A gente sabe que isso existe. Mas existem as pessoas que não são essas pessoas fora da razoabilidade. Não, que vêm com pontuações muito coerentes. Botafogo é um bairro que tem muitas casas, né? Tem muitas ruas paralelas, que você pode realmente ter um problema. Né? Voluntários de São Clemente, sabe? Boca de Espuma, causou muito problema pra gente. Na voluntários, sabe? É a artéria do bairro. Você fecha voluntário por 6 horas, você dá um nó. Um nó, entendeu? Então, você tem que... Onde é que a gente pode... O que a gente pode pensar? É um bloco tem 40 anos, mas o que a gente faz? Porque era um bloco pequenininho, ficava mais na Bambina. Mas ele cresceu, cresceu, cresceu. Hoje são, sei lá, 20 mil pessoas, 30 mil, entendeu? A gente tem que enfrentar essas coisas. Porque eu acho que até num momento de crise, isso é bom. Porque as pessoas estão com pouco dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão ficar muito por aqui. Tentando, num momento de crise, né? Que você não tem tanto dinheiro para sair, para viajar, sei lá para onde, não está muito por aqui. Então, vamos sentar. E o problema é... PM não fala com prefeitura, que não fala com a associação, que não fala com o Rio Tour, e que não fala com o Sebastiana, que não fala com os blocos. E aí você fica com os nichos de pessoas reclamando. Eu acho que a gente tem que sentar e encontrar uma saída. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a organização dos blocos de rua para o Carnaval de 2020. Trânsito e sujeira é uma reclamação recorrente de todo mundo, quer dizer, de toda a cidade, quando os blocos passam. Como é que dá para se resolver essa situação? Bom, falando pelos blocos, né, a gente já tinha, no caso da sujeira, a gente tinha há muitos anos uma ação que chamava Carnaval Limpo, em que nós fazíamos a coleta de todo o material reciclável e a gente dava caminho para isso, no caso dos blocos da Sebastiana. E a gente acabou perdendo a chance de fazer por uma questão de falta de patrocínio, de falta de apoio da própria prefeitura, que a prefeitura nos apoiava. Então, dá para a questão da sujeira, primeiro, se a gente fizer uma ação de reciclagem junto com os próprios blocos e fizer uma coisa bem organizada, dá para poder deixar a rua limpa no final. Agora, eu queria pegar um gancho no que a Regina falou do pós-bloco, que eu fico vendo, muitas vezes as reclamações dos moradores, elas vêm de alguma coisa que já não é mais o bloco. Isso é muito recorrente. O bloco, ele começa, termina, a gente sai, tira todo o carro, os ritmistas e tal, e fica uma moçada que se apropria daquele espaço e daquele nome do bloco, que monta... Eu vou dar o exemplo da General Glicério, né, onde tem 5 blocos. Tem um bloco específico que é o GB, que os caras já sabem, os ambulantes, eles montam barracas absolutamente sem autorização, né? E não é de venda de cerveja, é de drink quente mesmo, né? E eles colocam as próprias caixas de som, então você tem o bloco que passa, o bloco acaba, sai, e assim que o bloco já está terminando pela rua paralela, eles já estão começando festas funk nas suas... E aquilo não acaba nunca. E os moradores da General Glicério, eu sou moradora, a gente fica louco porque aquilo não acaba, mas quem é que tem que reprimir? É o poder público, né? A gente que é dono do bloco, a gente não tem como chegar e enfrentar esses caras e dizer assim, você não vai montar a sua barraca, você não vai vender, porque a gente nem sabe quem são essas pessoas. Então, assim, diante do crescimento exagerado do carnaval, e a gente sabe que está demais, se não tiver planejamento, e se não tiver depois uma cobrança, depois em cima a tal da fiscalização, ninguém vai segurar essa onda. E o carnaval vai ser assim uma bagunça. Isso costuma acontecer muito lá, esse final de bloco, que acaba virando um outro bloco. Exatamente. A gente conhece uma história que hoje é oficial. Tinha o Barbas e de tanto que o pessoal ficava, se criou o Rebarbas. Então, hoje você tem um bloco que sai e, em seguida, a turma que ficou do bloco, que acabou criando um outro bloco paralelo, na Praça Mauro Duarte. Então,
As pessoas da praça reclamam horrivelmente do Rebarbas, porque tem prédio ali, né? E as pessoas ficam ali, já tem o bloco, já passou, aí fica mais o Rebarbas até meia-noite, quer dizer, fica o dia todo, a noite toda. Então, é complicado. E aí a gente se pergunta, junto, eu falei muitas vezes, gente, você não produz a retirada do banheiro. Gente, ninguém quer uma fila de banheiro químico na sua rua, gente. O banheiro químico não dá certo. É uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Não dá certo. O cheiro é insuportável. E nunca é suficiente, nunca tem a quantidade suficiente. Nunca é. Aí você prende a pessoa que fez xixi, mas o banheiro tá podre, o morador que tem aquele banheiro na sua rua tá uma fera com toda a razão. Gente, tem que ter uma saída. Mas existe a saída, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, porque já teve pesquisa e estudo sobre isso. A saída tem que fazer os tais containers de banheiro, porque sim, como tem na Praça São Salvador. Eles organizam, primeiro organiza a fila. Segundo, é possível você fazer a manutenção, porque tá tudo junto. Terceiro, usa a rede de esgoto, então já vai ali direto. Quer dizer, existe solução, existe engenharia. A gente já tinha avançado muito nisso na gestão anterior, porque a gente sentava exatamente para essa conversa, a gente já tinha pesquisado sobre o banheiro, e esse modelo é o melhor modelo. O banheiro químico, se ele tem 2 horas de uso, depois de 2 horas ele não presta mais. Então, é claro, você gasta dinheiro de aluguel daquele banheiro, a prefeitura joga dinheiro ali, e o banheiro não é limpo, ele não serve para mais nada, é dinheiro jogado fora. E assim, ineficiência total, né? Ineficiência total. Mas é o que hoje a gente tem, né? Os problemas existem, não são de hoje, eles vão às vezes complicando. A gente não é a única cidade do Brasil que vive de carnaval, ou que passa um carnaval desse jeito. Você tem Olinda, tem Recife, tem Fortaleza, tem São Paulo. Portanto, são problemas que podem ser partilhados entre cidades. E as soluções para eles, a nossa experiência, obviamente, é diferente da experiência de outras cidades, mas tem coisas que são comuns. Quando a gente está no Carnaval de Olinda, por exemplo, né, ali no Centro Histórico, não há trânsito, porque todo mundo sabe que ali não vai passar carro durante o Carnaval. Né? E, portanto, há um elemento, inclusive, da cidade planejar a sua vida, inclusive o morador, inclusive a prefeitura. O que nós temos aqui no problema desses últimos 3 anos, que é a gestão do Crivella, é de que como ele não gosta de carnaval, como ele resolveu brigar com o carnaval, o planejamento parou de avançar e retrocedeu. Essa situação do banheiro químico, por exemplo, eu sou diretor de um bloco na Praça São Salvador. No momento em que a Praça São Salvador passou a ter um container, isso resolveu grande parte do nosso problema. Nos dias de bloco que tem, o que eles fazem? Eles colocam alguns banheiros ali na Rua Paissandu, porque o bloco vai passar pela Paissandu, que são só colocados para passagem do bloco e depois retirados. Enquanto o container fica na Praça São Salvador, porque todos nós sabemos que a Praça São Salvador será o lugar para onde muita gente do bairro de Laranjeiras irá depois do final de todos os blocos. E, portanto, a praça estará cheia porque é carnaval e não porque tem um bloco ali. Portanto, você tem que dotar a praça de estrutura para ter as pessoas. E ali se sabe, por exemplo, que em determinados momentos vai ter que desviar o trânsito. E aí como é que desvia o trânsito? Tem um corpo de bombeiros ali. Como é que preserva o corpo de bombeiros para as ambulâncias e os carros saírem? Isso precisa de gente da prefeitura para organizar. Isso é engenharia. Isso é 7 Rio. E isso é planejamento. O problema é que a gente tem, e agora, é óbvio que a gente também não vai imaginar que numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente vai conseguir saber tudo o que vai acontecer em cada rua durante o carnaval. Tem muitos blocos espontâneos. E a gente vai matar a espontaneidade do carnaval? Não. A gente precisa ter planejamento para isso também. Há alguma coisa acontecendo, você desvia o trânsito, você coloca em pontos estratégicos, você dá estrutura, infraestrutura. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro. Mentira. O carnaval dá muito dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro e poderia dar muito mais se a cidade tivesse planejado. Essa é uma discussão importante para a gente, porque a prefeitura só diz do que gasta e não diz do que arrecada. E não diz daquilo da possibilidade que deveria te arrecadar mais ainda. Olha, só para citar um exemplo, é a última coisa desse momento, para você poder fazer mais perguntas. Você está neste momento, enquanto a Prefeitura de São Paulo está estimulando que novos blocos se formalizem, sejam atualizados para que planeje melhor a cidade, aqui nós temos uma situação inversa. São Paulo vai chegar a 700, quase 800 blocos esse ano, e o Rio de Janeiro está saindo de 700 para 580, 540, 520. Peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí muitos turistas que poderiam vir de São Paulo para cá vão ficar em São Paulo, porque o carnaval lá vai estar melhor organizado, ou vão para Belo Horizonte, que está indo no caminho de outra forma. Ninguém quer que o morador fique insatisfeito. Mas o problema do morador
E a insatisfação do morador não é o bloco, é a falta de planejamento da prefeitura e a falta de fiscalização onde deve ser feita a fiscalização. A prefeitura precisa entender a identidade dos blocos com o bairro, a história dos blocos e a espontaneidade do carnaval. Precisa entender o carnaval como um fenômeno da cidade como um todo. Qual é a saída de parte da superlotação dos blocos? Que você tenha mais blocos em outras regiões da cidade. Qual é o estímulo que hoje alguém da Zona Norte e da Zona Oeste tem para poder fazer o seu bloco? Porque muitas vezes, inclusive, o pouco que se tem de infraestrutura está concentrado no eixo Tijuca Centro-Zona Sul. E isso é um problema, porque aí as pessoas estão indo de lá para cá. Se a gente multiplica a experiência, espalha pela cidade, a gente não vai estar espalhando problema. A gente vai estar resolvendo problemas e espalhando alegria, espalhando cultura, espalhando geração de emprego e renda. Esse cara que está com a barraca lá na General Glicério, se ele tiver um outro bloco onde ele possa vender em outro lugar e que ele possa vender dentro das regras, ele vai fazer isso. Porque as pessoas não estão querendo ficar na ilegalidade ou querendo fazer as questões. As pessoas querem, no caso do ambulante, ele está querendo ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho. Você precisa estimular que isso aconteça. Planejar a cidade. O carnaval é uma oportunidade. Se a prefeitura ficar brigando contra o carnaval, a cidade é que perde. Esse estímulo a que o vereador se refere não poderia ser feito também, dado pelas associações de blocos? O estímulo para que a gente se espalhe? Sim. Já é feito, a gente já se fala. Né? Existem várias associações que a gente foi, inclusive, a Sebastiana é a mais antiga delas. E por que a Sebastiana não foi colocando todo mundo para dentro? Exatamente por isso, porque o interessante é você ter representações em diferentes locais e que a gente faça, então, uma rede. Né? Se a gente concentrar tudo num lugar só, vai ter milhões de problemas. Então, claro que a gente conversa com o pessoal da Tijuca, com o pessoal do centro, zona portuária, lá na região do Meier, do Grande Meier. Então, isso já está sendo Barra, a gente já está junto, nós criamos até o Fórum, né, Carioca de Blocos. E a gente sempre pede o contrário, inclusive o poder público. Não concentra, espalha, faz isso, e nós tentamos fazer. Né? Sempre a nossa iniciativa é de espalhar. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a organização dos blocos de rua para o Carnaval de 2020. A gente conversou aqui sobre um ponto em que vocês chegaram a um consenso, que ninguém fala com ninguém. A prefeitura não fala com a PM, que não fala com os bombeiros, enfim, ninguém está se falando e por isso não existe um consenso, um projeto para os blocos. Vereador, a comissão que trabalha com isso não poderia unificar essa discussão? Nós temos uma série de recomendações, já produzimos 2 relatórios, né, nos 2 anos anteriores, estamos produzindo o terceiro agora, que será lançado no dia 2 de dezembro, é uma série de recomendações nesse sentido. É preciso, de um lado, planejar com eficiência e, de outro lado, desburocratizar. Planejar com eficiência não significa burocratizar. Significa conhecer o fenômeno. Aquilo que é o carnaval espontâneo do bloco que surge, que tem alguns instrumentos, etc., é um tipo. O bloco que é grande, que se tornou grande, como o Simpatia Quase Amor, por exemplo, em Ipanema, mas que é um bloco que tem relação histórica com o bairro de Ipanema, já tem uma tradição, deve ser tratado nessa lógica. O mega bloco comercial de um artista que não tem relação com a cidade, que está vindo aqui para oferecer algum tipo de diversão, mas também para ganhar com isso, é um outro tipo. E a prefeitura precisa entender que aí existem outras coisas. Tem o Carnaval dos Coretos, os bate-bolas, tem o Bafo da Onça, o Cacique de Ramos e outros blocos na Avenida Chile. O carnaval é múltiplo. E aí o que a gente precisa é ter uma lógica coordenada. Por exemplo, existe uma comissão hoje, que é a comissão que analisa os pedidos dos vários blocos. Essa comissão deveria, pelo decreto que regulamenta ela, ter presença da sociedade civil. E hoje não tem. Só tem os órgãos de segurança. Que os órgãos de segurança estejam lá, ok, mas sejam eles a determinar o que é, o que pode, o que não pode, como ser, sem que tenham a experiência sobre isso. Por exemplo, o órgão de segurança pode pegar e determinar que um bloco mude de horário. Mas como é que sabe qual é a relação daquele bloco com o bairro e saber se a mudança de horário vai só se ouvir? A gente faz carnaval, e aí eu estou falando talvez também como diretor de um bloco, eu sou diretor do bloco Bagunça Meu Coreto, e a gente faz isso porque a gente gosta do carnaval. Quando a gente resolveu fundar o Bagunça Meu Coreto, é porque a gente saía em vários outros blocos que foram enchendo, e a gente dizia, pô, a gente queria tanto que o bloco fosse menor, então vamos fazer o nosso. Aí fizemos o nosso, que também cresceu. Não chegou ao patamar dos blocos maiores, mas também cresceu e a gente estimula que outros blocos apareçam. E que aí, né, a música que o Nelson Sargento cantava, né, cada rua tinha o seu estandarte. Essa é uma perspectiva da cidade inteira. Tal. Agora, o que você faz com essa história toda? A prefeitura precisa planejar, ouvir
e dar apoio para que as coisas aconteçam. E aí isso vai tornar a cidade como um todo melhor. Nossa comissão fez diversas recomendações nesse sentido, né? Há, por exemplo, em tramitação na casa hoje, está inclusive na ordem do dia, está na pauta, um projeto que é do vereador Raimon, que é outro vereador com muita preocupação no Carnaval, que é a construção do Marco Civil do Carnaval. Tem uma série de sugestões lá da criação do Conselho de Carnaval. Você sabia, por exemplo, que em Salvador tem um Conselho de Carnaval? Salvador é uma cidade carnavalesca, tem um conselho lá. Salvador, Recife, Olinda, todas as cidades carnavalescas têm conselhos todas. de carnaval que, na verdade, ouvem, com a presença dos moradores, com a presença dos órgãos de segurança. E a gente aqui está cercado na Rio Tour, a um conselho que é só de órgão público que não está conversando com ninguém. Esse é o primeiro passo que precisa ser feito urgentemente. Para o Carnaval de 2020 pode não dar mais tempo, mas a gente precisa conversar de alguma forma. Que a Rio Tour coordene isso agora em janeiro, chame os blocos para conversar, reveja os erros que estão para ser cometidos, que podem criar o caos na cidade. E o pior, vão jogar a culpa sobre o Carnaval, quando a culpa é da falta de planejamento da atual prefeitura. O senhor falou sobre projeto, o senhor tem um projeto para incluir o Carnaval na lei orgânica do município. Exatamente, porque na verdade o que acontece? O Carnaval faz parte da identidade da história do município do Rio de Janeiro. Portanto, a gente tem um projeto de lei que é muito simples. Ele apenas coloca o apoio e incentivo ao Carnaval como uma questão importante da prefeitura para garantir os direitos culturais do cidadão carioca. O cidadão carioca tem como direitos culturais uma série de elementos. Na nossa opinião, precisa ter o Carnaval também. Porque a gente não pode deixar o bel prazer de um prefeito X ou A ou B que ele brigue contra o Carnaval. Precisa ser uma política de Estado. E isso faz parte da história. Não se fala em Rio de Janeiro sem se falar de Carnaval. Em qualquer lugar do mundo, essa é uma associação clara. Então, para nós, tem que estar escrito na nossa Constituição. O Carnaval é um direito do cidadão carioca. Regina, a gente falou aqui sobre trânsito, falou sobre banheiro químico, mas não tocou num ponto que o vereador até se referiu rapidamente, que é a segurança, que é muito importante. Você é da Comissão de Segurança também. Como é que está a situação em Botafogo durante o Carnaval? Olha, a gente teve o ano passado um Carnaval muito tranquilo, por quê? A PM, sabendo que a cidade realmente respira Carnaval nesse período, ela faz um planejamento bem interessante. Ela traz todos os policiais do interior para a cidade do Rio de Janeiro. É por isso que a gente encontra tão mais policiais do que na época comum. Ela traz todos os policiais do interior, né? Então, a gente sabe que é necessário. Como o contingente de policiais nos batalhões estava muito pequeno, o ano passado a gente estava apavorado, e vi que a prefeitura não queria saber. Falei, nossa, vai todo mundo, né? Vai morrer, porque vai ser uma carnificina, todo mundo se matando, brigando. E aí a gente percebeu que chegaram 60 policiais para apoio. E eu falei, puxa, comando, não, nós sentamos na cúpula da PM e resolvemos trazer de lugares onde não tem, né, Carnaval, ou que aquele período é feriado, mas lá fica muito mais fácil, trouxe para o Rio. Isso ajudou muito. Quer dizer, isso é planejamento. Outra coisa, eles têm que sentar com os batalhões para falar, olha, vai passar... Hoje o comandante do batalhão de Botafogo, que acaba sendo o batalhão dos 8 bairros, que vai pegar Laranjeiras, Cosme Velho, vai pegar todo mundo, né? Só não vai pegar Ipanema, mas ele pega uma quantidade de blocos muito grande. Então, fica para ele um ônus muito grande. Ele hoje falou, Regina, eu estou sentando com a Rio Tour para reclamar, e eu estou fazendo a voz dele. Por exemplo, autoriza um bloco no aterro que acaba às 16 horas. 14 às 16, um Sargento Pimenta da vida, com 1 milhão de pessoas. Mas autoriza um pequenininho aqui e não pede nenhum apoio pra gente, que começa de 14 às 16 horas aqui. O povo daqui migra pra cá, mas eles têm que saber que, claro que vai migrar. Isso aconteceu 2 vezes na Glória. Blocos pequenininhos da Glória, dentro da Praça Paris. Quando acabou o negócio, mas ninguém pediu reforço e disse que era um bloco com 300 pessoas. Em 10 minutos tinha 2 mil. Então, essa coisa tem que tomar, eles têm que tomar ciência. Eu acho que ele está pedindo muito, eu acho que a coisa da segurança de que não se una horários de uns pequenos com de grande terminando e começando perto. Ou que dê um intervalo, ou que avise que haverá uma migração. E isso é planejamento. Eu não estou assumindo o lado, eu estou assumindo o lado do morador. O morador
O morador que é chato, ele vai reclamar de tudo. O morador consciente... Eu adoro carnaval e sou presidente da associação. Mas eu não posso dizer que não tem problemas, que às vezes tem muitos. E eu vou lá. E eu vou lá e falo pelo morador. Falo com meus amigos de bloco, ajudo meus amigos... Mas eu falo com o morador. Quer dizer, foi o olhar do morador que descobriu que os canteiros tinham que ser protegidos. Porque não era o cara sério do bloco, mas os vândalos que vinham atrás destruíam os canteiros da orla, os canteiros de alguns condomínios. O que aconteceu? Isso foi detectado pelos moradores, sentou-se hoje. Aqui vai ter bloco. Então vamos proteger esses jardins, né? Hoje não consegue se proteger o aterro do Flamengo, que eu acho uma tristeza. Um jardim tombado, que eu acho que tinha que encontrar também de proteger uma parte do jardim que todo ano é destruído, né? E aí, mas pelo menos o jardim do prédio, aquilo ali vai dar uma briga, aquele morador vai entrar na justiça. Então, vamos proteger, gente. Bota uma cerquinha, evita, sabe? São situações, são soluções que você encontra. A saída, o bloco da Conlurb, que vai atrás. Saiu o bloco, que ano passado eu não vi. O bloco da Conlurb vinha atrás e era muito bom. Ele era muito eficaz. Vinha com caminhão de água, naquele grande, que às vezes, né, lavando, limpando. Com isso, já impedia a turminha que ia se instalar em seguida para fazer o segundo carnaval depois do bloco. Então, isso, naquele local, a reincidência do bloco sair, chegar a turma. Então, nós vamos botar uma fiscalização ali, dizendo, não, gente, acabou o carnaval aqui, foi até esse horário, o morador já ficou com a rua fechada, vamos lá, vamos lá. Sabe, eu acho que a gente não precisa se matar nem virar inimigos. Mas a gente senta e conversa. Gente, o que a gente pode fazer até? Porque a gente não quer que acabe. Mas a gente não quer, tem que ter alguma coisa. Fala, gente, Rio Tour, senta lá com o pessoal da população. Aqui tem um hospital, aqui, sabe, que isso. Aqui tem um abrigo de idoso, sabe? Vamos, sabe? A gente conhece o bairro. Olha, ali tem um abrigo de idoso. Vamos tentar que o bloco fique ali o menos possível, que aquelas pessoas idosas estão ali. Está todo mundo querendo organizar. Ninguém, no final, vai organizar nada. Nem a Polícia Civil. A gente sempre reclamou muito a bebendo sem fiscalização da DPCA. Sabe? Cadê o Conselho Tutelar? Nossos parceiros do Conselho Tutelar. A gente elegeu gente maravilhosa, que a gente já quer que daqui a pouco comece com a gente. Sabe? Olhando, fiscalizando. Aquele cara, aquela turminha que a gente sabe que chega, que tá com jeito, que veio para brigar, né? Aquela turminha que a gente conhece, a gente sabe, quem frequenta sabe. A gente está sempre falando do carnaval pela perspectiva do problema. Gente, sinceramente, eu queria muito mudar essa chave. Eu queria mudar a chave para uma outra coisa. Sabe, quais são os valores que o carnaval traz para essa cidade? Mas, gente, enquanto a gente não resolver, você falou, desculpa, o que fica... Não, você me interrompeu. Eu quero falar sobre isso. Enquanto a gente não terminar... Enquanto a gente não terminar uma parte, a gente não entra na outra. Nós estamos chegando ao final do debate e cada um tem direito agora a um minutinho para as suas considerações finais. E aí, todo mundo pode externar a sua opinião final, começando pela Rita Fernandes. Não, é isso, sabe? Eu acho assim, a gente continua fazendo jogo que não nos interessa como cidade, como cidadãos ou cariocas. E acho que você também tem que prestar atenção nisso. Eu entendo, existem muitos problemas, existem. A gente não corre deles. Há anos. O Desenrolando Serpentina tem 13 anos, só o Desenrolando. A Sebastiana tem 20, criada para poder conversar com o poder público. Não é para arrumar patrocínio, nada disso. É para dialogar com o poder público. Se a gente não começar a mudar a chave do discurso para o que tem de positivo no carnaval, a identidade dessa cidade, emprego e renda, a felicidade do cidadão que vai para a rua, a quantidade de turista, os bares funcionando, restaurante. Eu fui na fundição anteontem, vazia. Casuarina tocando vazia. Não tinha ninguém, uma pena lá para vazia, cidade vazia. Então, ou a gente começa também a jogar para cima o carnaval, ou a gente não vai sair desse lugar que a gente está. Problema tem, solução já apontamos, todo mundo sabe. É uma questão política, não é uma questão de, não existe solução, os blocos são a baderna. Então, assim, vamos embora, gente, vamos resolver, vamos mudar isso. Estou cansada, Tarcísio, juro por Deus, estou cansada. Por favor, Regina, um minuto. Bem, a gente, enquanto morador, a gente quer garantido o direito de brincar o carnaval para quem gosta e de poder ficar em paz em casa quem não gosta. Isso a gente vai defender o tempo todo. E eu deixei claro que eu não jogo na conta dos blocos os problemas existentes. 100% deles
são de responsabilidade do poder público. 100% deles são de responsabilidade da prefeitura. Eu acho uma prefeitura que se omite discutir, ela nos empurra, inclusive, para esse tipo de dissidência. Porque se a prefeitura estivesse funcionando, você não está falando isso para mim, nem eu para você. Esse é o problema. Nós temos um inimigo comum, e que não é o bloco, e que não é a associação. Mas é o poder público que tinha que estar resolvendo, mediando, sabe? Se a gente sentar, se a prefeitura vier fazer o trabalho dela, para a gente vai ser muito positivo. Vereador Tarcísio Mota. Eu acho que é isso. A gente tem problemas, mas o carnaval é muito maior do que os problemas que a gente tem. Até porque os problemas normalmente são problemas da cidade. A falta de banheiro, por exemplo, na cidade, não é um problema só do carnaval, é um problema da vida da cidade, né? A cidade não tem banheiro para quem está na rua por algum motivo, seja porque está trabalhando, seja por isso. Não tem banheiro nem nas feiras livres, dos feirantes que das feiras livres nós temos. Portanto, assim, o problema é que a gente às vezes acha que o carnaval é o problema. Não é o problema. O carnaval é a possibilidade de solução e ele é um momento ímpar da cidade. Ele é um momento que não são só os 4 dias, porque ele é um momento que dura às vezes o ano inteiro, porque tem emprego o ano inteiro, porque tem renda o ano inteiro, tem cultura o ano inteiro. A gente perdeu, por exemplo, algo que era absolutamente saudável, ou tem tido cada vez menos, que é o momento que os blocos escolhem os seus sambas, fazem os seus ensaios, trazem as pessoas, e isso tá se perdendo. E isso é um problema de uma cidade que investe cada vez menos em cultura. Quando a gente tem essa riqueza, né? Como diz a Rita, a gente às vezes, na verdade, fica assim, todo ano tendo que discutir os mesmos problemas e às vezes com problemas que vão piorando. Né? Eu costumo dizer que eu tô doido para nós chegar logo o carnaval. Nós estamos a menos de 100 dias do carnaval, já estamos na contagem regressiva. Tô doido para botar minha fantasia, sair com boitatá e fazer aquele lindo baile no centro da cidade, uma das coisas mais bonitas que acontece nessa cidade, ou sair pelas ruas da cidade atrás do boitolo, um bloco não autorizado. Que é isso? Ah, qual é o problema? Tem um problema de trânsito? Vamos resolver o problema de trânsito sem matar a espontaneidade daquilo que está sendo feito naquele momento. Ou de poder fazer o nosso bloquinho lá na Praça São Salvador, o Bagunça Meu Coreto, que faz um baile na praça, que organiza. É a gente que não deixa, por exemplo, os ambulantes estarem dentro do espaço da praça, não numa perspectiva de criminalizar o ambulante, mas numa perspectiva de dialogar e fazer da praça um espaço autogestado, autogestionário ali, de que está se autogerindo. Isso tudo para nós é fundamental. Carnaval é direito, carnaval é cultura, nesse tempo de ódio, que a gente afirme o carnaval. Eu agradeço novamente a presença de vocês três e agradeço também a você que nos acompanhou em casa e pela internet. Até o próximo Rio TV Debate.